Pessoal, é o seguinte, ó, como eu falei para vocês, o que eu vou mostrar para vocês é o roteiro da aula, o roteiro da prova, tá bom? A avaliação de vocês, como eu disse para vocês, segunda-feira, não esqueçam, anote, segunda-feira de 9 até às 11. São apenas 10 questões, então dá para você fazer de boa, certo? De 9 até às 11, segunda-feira. Não esqueçam, não marque outro compromisso nessa data. É a última prova de vocês, tá bom? Pessoal, a primeira questão é de teoria, marcar verdadeiro ou falso. E eu coloquei de propósito aqui, essa primeira questão, observa que não está respondido, nós vamos responder juntos. Pensem aí com vocês se você colocaria verdadeiro ou falso, e é claro que eu vou explicar, tá bom? Então, a primeira questão, lembrando que na prova de vocês não é obrigado essa daí ser a primeira, né? Como há um embaralhamento de questões, essa daí pode ser a última para alguém, a segunda para outra, enfim. Bom, eu quero que você coloque verdadeiro ou falso nessas opções. Vá pensando aí, por favor. O ponto 0 e 5, será se ele pertence ao eixo X? Se ele pertencer ao eixo X, você coloca verdadeiro. Se não, coloca falso. Vou dar aí 5 segundos ou 10 segundos para você pensar. Pense aí, por favor. Enfim, cara, papai, vai. Pode encher o copão. Então, olha só, galerinha, ó, vamos lembrar. Se ele pertence ao eixo X, é porque esse ponto está em cima do eixo X. Lembrando que eixo X é a mesma cor do eixo das abscissas. Para isso ser verdadeiro, para um ponto pertencer ao eixo X, pessoal, a ordenada tem que ser zero. O que é isso? O Y tem que ser zero. Então, vamos lembrar, ó. Aqui é a coordenada do ponto. Aqui é o X, que a gente chama de abscissa, e esse 5 é a ordenada, tá bom? Que é o Y. Então, observa, para ser o eixo X, a ordenada tem que ser zero, ou seja, aqui tem que ser zero. Observa que está trocado, quem está sendo zero é o X. Então, um ponto pertencente ao eixo X, você pensa sempre o contrário. Se é do eixo X, o Y é que tem que ser zero. Então, aqui, para ser certo, teria que ser o contrário. O 5 aqui e o 0 aqui. Então, esse número aqui era para ser zero. Toda vez que pertence ao eixo X, aqui a ordenada é zero. Então, essa opção aqui era falsa, tá bom? Então, essa daqui seria falsa. A letra B, essa segunda opção, perdão, o ponto menos 6 e 0, pertence ao eixo das abscissas. Aí eu fiz o quê? Aqui é eixo X, aqui é eixo das abscissas. Pessoal, é a mesma coisa. É por isso que você tem que ficar atento, ó. Eixo X é a mesma cor do eixo das abscissas, tá bom? Eixo Y é a mesma cor do eixo das ordenadas. Esse conteúdo aqui é a primeira parte da geometria analítica, a primeira cor que nós vimos. Então, se você não lembra, como eu disse, procure o material de apoio e dê uma olhada. Então, essa pergunta é a mesma dessa. Pertencente ao eixo das abscissas é a mesma cor de eixo X. Para ser verdadeiro, esse ponto aqui tem que ser zero. É justamente, ó, quando o ponto é do eixo X, quem é zero é o Y, é o contrário. Então, observa, aqui é zero mesmo, tá bom? Então, isso daqui será verdadeiro. Toda vez que o ponto for do eixo das abscissas ou do eixo X, que é a mesma coisa, esse valor aqui, que é o Y, tem que ser zero. Então, essa daqui é falsa, essa aqui é verdadeira. Tá bom? O ponto menos 3 e 4. Oi. Pergunte. Então, o eixo X também pode ser chamado de abscissa e o coordenada, é isso? O eixo X é a mesma cor do eixo das abscissas e o eixo Y é o mesmo eixo das ordenadas, tá bom? Aí não confunda, porque coordenada, começando com CO, é o ponto todinho, ó. O menos 6 e o 0 aqui são as coordenadas desse ponto. Onde o menos 6 é a abscissa, que é o X, e o 0 é a ordenada. Então, quando o 0, tá bom, for a ordenada, ou seja, quando a ordenada for 0, o ponto é do eixo das abscissas. Então, não esqueça, tanto faz dizer eixo das abscissas como eixo X. E tanto faz dizer eixo Y como eixo das ordenadas. E aí, para você saber se o ponto pertence ao eixo, é só pensar o contrário. Se for do eixo X, quem tem que ser zero é o Y, tá bom? E se for do eixo Y, quem tem que ser zero é o X, é o contrário. Então, olha só,
Essa daqui está certa porque eixo das abscissas, o ponto tem que ser 0 no y. Então, está aqui, ó, o y 0. Então, está verdadeiro. Tá bom? Então, beleza. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone e perguntar. O ponto menos 3 e 4, ele pertence ao segundo quadrante? Pessoal, aí aqui é o seguinte, ó. Quando eu expliquei isso, eu disse, pessoal, não decore. O segundo quadrante, aí, infelizmente, não dá para eu mostrar aqui. Você lembra que você pega o ciclo trigonométrico e divide em 4 partes. Então, no primeiro quadrante, pessoal, tanto o x como o y são positivos, tá bom? No primeiro quadrante, tanto o x como o y é positivo. No segundo quadrante, que é a questão aqui, eu vou lembrar vocês. O segundo quadrante, pessoal, ele está à esquerda do zero e está acima do zero, tá bom? O segundo quadrante, ele está à esquerda do zero e está acima do zero. Então, se ele está à esquerda do zero, é porque o x dele é negativo, tá bom? Então, no segundo quadrante, o x é negativo. Mas como ele está acima do zero, o y será positivo. Então, no segundo quadrante, nós temos o quê? X negativo, y positivo. Então, essa questão aqui, essa informação é verdadeira, porque ó, o x aqui é negativo e o y é positivo, tá bom? Aproveitando, vou completar. No terceiro quadrante, tanto o x como o y é negativo. Então, no terceiro quadrante, tanto o x como o y são negativos. E no quarto quadrante? No quarto quadrante, você vai ter o x positivo e o y negativo, tá bom? Então, nesse caso, qual é o conselho que eu dou? Pegue o material de apoio, a primeira parte da geometria analítica, tá bom? Lá você vai ter essa explicação. Então, novamente, para você lembrar, no primeiro quadrante, tanto o x como o y são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo, ou seja, o primeiro número é negativo, o segundo é positivo. É por isso que isso aqui é verdadeiro. Se fosse do terceiro quadrante, tanto o x como o y era negativo. Então, por exemplo, esse ponto ser do terceiro quadrante, aqui tinha que ser menos, por exemplo, menos 3, menos 4. Os dois negativos seria do terceiro quadrante, tá bom? Para isso aqui ser do primeiro quadrante, os dois teria que ser do positivo. Então, aqui teria que ser positivo. Teria que ser 3 e 4. Todos dois positivos seria do primeiro quadrante. E do quarto quadrante seria o contrário disso aqui. Ó. Do quarto quadrante, aqui o x teria que ser positivo e aqui seria negativo. Tá bom? Beleza. Bissetriz dos quadrantes. Pessoal, aí eu vou lembrar. Ó. Quando for bissetriz dos quadrantes ímpares, esses dois números têm que ser igual, exatamente igual, tá bom? 3, 3, 4, 4, 10, 10, 20, 20, menos 5, menos 5. Se os dois forem exatamente iguais, eles serão bissetriz dos quadrantes ímpares, tá bom? Não esqueça. E para ser bissetriz dos quadrantes pares, eles têm que ser igual com sinal trocado. Tá bom? Ele tem que ser igual com sinal trocado. Então, observa, aqui nós temos dois números iguais com sinal trocado. Então, ele pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Então, isso aqui também seria verdadeiro, certo? Então, não esqueça disso daqui. A teoria vai ser uma questão da prova lá de vocês, certo? Pessoal, a segunda questão eu não resolvi, porque é uma aplicação direta da fórmula da distância entre dois pontos. No material de apoio, parte 1, nós tivemos uma aula de distância entre dois pontos. Eu fiz 4 ou 5 questões. Essa questão aqui não tem nenhuma dificuldade. Vai ser dado 2 pontos e você encontra a distância, tá bom? Eu vou fazer uma questão daqui a pouco que vai precisar da distância entre 2 pontos, aí você vai relembrar. Então, vai ter uma questão na prova de vocês simples demais. Vai ter 2 pontos e vai ser pedida a distância entre eles. Então, é só aplicar a fórmula direto, tá bom? Essa questão também eu não vou fazer, por quê? Porque também vai ter uma questão de ponto médio, que eu vou já fazer e você vai lembrar. Então, vai ter uma questão bem simples lá na prova, que é, ele vai dar 2 pontos, que são as extremidades de um segmento de reta, né? E vai pedir o ponto médio. É só você aplicar a fórmulazinha do ponto médio. Lembrando que ponto médio nada mais é do que aquela matéria do ponto médio lá que você estudou em estatística, né? Você soma e divide por 2. Então,
tanto essa questão como essa eu não vou fazer por conta disso, tá certo? Onde é que está o material de ponto médio? É o material de apoio da segunda parte, tá bom? Se algum de vocês, por acaso, não tiver esse material, procure lá no grupo. Caso não encontre, me peça que eu mando com o maior prazer. Pronto. Agora nós vamos fazer uma questão, certo? Que envolve aquele assunto anterior, e aí eu vou explicar, certo? Vamos lá. Seja o ponto menos 2 e menos 2 uma das extremidades de um segmento de reta. Então, está aqui o segmento de reta, um dos extremos é o A, cujas coordenadas é menos 2 e menos 2, tá bom? Só que nessa questão, pessoal, ele deu foi o ponto médio. Ó. Esse ponto médio aqui, que é o ponto que divide esse segmento em duas partes iguais, foi fornecido. 3 e menos 2. O que é que ele quer? Ele quer as coordenadas desse outro ponto, que é a outra extremidade do ponto do segmento aqui. Ó. Então, ele me deu o ponto A, me deu o ponto médio, que é isso aqui. Então, vamos lá. O que é o ponto médio, pessoal? Eu pego o x daqui com o x daqui, somo e divido por 2. Ou seja, ponto médio é só lembrar da média aritmética lá da estatística que nós estudamos. Como é a média aritmética? Eu pego os dois números, somo e divido por 2. Então, está aqui, ó. Só que nessa questão, ele já me deu o x do ponto médio. Que é aqui ele, ó, o ponto médio, o x dele é quanto? 3, está aqui, ó, o x do ponto médio ele me deu 3. Está aqui o sinal de igual, e ele me deu o x do ponto A, está aqui, ó, o ponto A, quem é o x dele? Menos 2, está aqui, ó, menos 2. Aí está aqui o mais da fórmula, só que ele vai querer justamente o x do ponto B, que é o que ele não me deu nem o x nem o y. Então, o x do ponto B eu só vou repetir aqui, ó. Dividido por 2, porque é a formulazinha do ponto médio, né? Aí o que, que você faz aqui? Isso é fazer meio por extremos, ó. Coloque um aqui para ficar mais legal. Então, 1 vezes menos 2 mais xb vai dar menos 2 mais x do ponto médio. Igual, repete o igual, e 3 vezes 2, 6. É só fazer meio por extremos. Aí aqui é simples, né? Passa o menos 2 para cá, então 6 já estava. Quando o menos 2 vem para cá, ele vem mais 2, 6 mais 2, 8. Então, pronto, o x do ponto B já foi encontrado. Agora faz o mesmo procedimento usando o y do ponto médio. Qual é a fórmula? Mesma coisa, eu somo os dois y e divido por 2. Então, observe, ó, vai ter uma questão na prova de vocês que vai pedir o ponto médio, ele vai dar os dois pontos, é só aplicar essa fórmula aqui que eu disse. Está aqui o x do ponto médio e o y do ponto médio, tá bom? Bem simples. Só que nessa questão, ele já me deu o y do ponto médio. Quanto é? Menos 2, está aqui, ó, menos 2. Aí eu repito igual. E o y do ponto A, ele também me deu, está aqui, ó, menos 2. O y do ponto A, ele já me deu, menos 2. Aí está aqui o mais, eu repito mais. Só que o y aqui, ó, do ponto B está faltando. Então, eu só repito aqui, ó, y. Aí, dividido por 2, dividido por 2. Aí, aqui você faz de novo meio por extremos, né, ó. Menos 2 mais yb igual a 2 vezes menos 2, menos 4. Aí, esse menos 2 vem para cá, vai ficar menos 4 mais 2, menos 2. Pronto. Uma coisa importante, mas você não vai esquecer, porque tem a opção de marcar, né? Mas uma coisa importante é o seguinte, pessoal. Quando ele pede um ponto, ele pede as coordenadas, no final você tem que abrir o parênteses e colocar os resultados. Lembrando que, obrigatoriamente, primeiro eu coloco o resultado do x e depois eu coloco o resultado do y. Se você trocar isso daqui, você erra, tá bom? Então, quando você encontra o x e o y, você abre um parênteses e coloca os resultados aqui dentro. Como o ponto era B, está aqui, ó, ponto B, primeiro o resultado do x, que deu 8, o resultado do y, menos 2. Vai ter, então, uma questão exatamente igual a essa na prova, mudando, obviamente, os números, mas quando você pegar a sua prova, você vai lembrar, é desse formato que você faz, tá bom? Outra questão, pessoal, outra questão também, que é igualzinha. Você pegar a prova, vai ter uma questão igual a essa daqui, tá bom? Pronto. Por que eu fiz essa questão? Porque é o lance do mais ou menos que eu tinha esquecido de explicar. Então, se ligue aí, ó. A distância do ponto, o ponto 1 e 0, as coordenadas do ponto 1 e 0, que é a abscissa do ponto, é a ordenada do ponto. Até o ponto médio desse segmento. Pessoal, essa questão aqui é bem interessante. Então, lembre-se dela na prova, tá bom? O que é que ele quer? A distância.
Tá bom? A distância desse ponto. Esse ponto eu já tenho, esse ponto aqui eu já tenho. Porém, ele quer a distância desse ponto ao ponto médio desse segmento cujos extremos são esses daqui. Ó. Então, observa, pessoal, que para eu fazer o cálculo da distância, primeiro eu tenho que encontrar o ponto médio desse segmento aqui, ó. Certo? Então, primeiro eu encontro o ponto médio, para depois fazer a distância desse ponto médio ao ponto que foi dado. Então, esse ponto aqui você guarda por enquanto, pega o ponto médio e encontra, né? Vamos achar o ponto médio. Ora, ponto médio fizemos nesse instante, né? Eu pego o x desse ponto, somo com o x desse ponto e divido por 2. Essa fórmulazinha aqui, ó. Eu pego o x de um, somo o x do outro e divido por 2. Então, vamos lá. Quem é o x desse ponto aqui? Menos 2, está aqui. Aí, mais. Quem é o x desse aqui? Menos 4. Divido por 2. Tenha cuidado só com essas continhas aqui, ó, porque mais por menos vai dar menos. Então, aqui, na verdade, é menos 2 e menos 4. Menos 2 e menos 4. Tá bom? Menos 2 e menos 4, o que é que nós temos? Sinais iguais. O que é que eu faço com sinais iguais? Eu somo e repito o sinal. Então, vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2 dá quanto? Menos 3. Tá bom? Tá aqui, ó, menos 3. Faça a mesma coisa com o y. Essa fórmulazinha aqui, ó, o y do ponto médio. Eu pego os dois y, somo e divido por 2. Bom? Então, tá aqui, ó. Quem é o y daqui? Menos 7. Tá aqui o menos 7. Aí, somo. Quem é o y daqui? 3. Tá aqui o 3. Somo e divido por 2. Só que aqui deu sinais diferentes, né? O que eu faço sinais diferentes? Subtrai e dá o sinal do maior. Então, menos 7 mais 3 vai dar quanto? Subtraindo vai dar 4, dá o sinal do maior, que é o 7, e vai ficar menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá quanto? Menos 2. Lembra do que eu disse, ó. Você junta as duas informações dentro de um parênteses. Então, o ponto médio aqui vai ser quem? Menos 3 e menos 2. Lembrando que é obrigatório usar primeiro o x, depois o y. Você não pode trocar isso aqui, não. Tá bom? Pronto. Então, observa o que a questão queria, para você não se perder. Ele queria a distância desse ponto. Como eu falei, esse ponto aqui, nós guardamos a informação. Só que ele queria a distância desse ponto até o ponto médio que eu não tinha ainda, mas agora eu tenho. Então, o que é que ele vai querer agora? A distância do ponto A até o ponto médio. O ponto A é esse ponto 1 e 0, que a gente guardou, e o ponto médio é esse que nós encontramos. Pronto. E aqui está a forma da distância entre dois pontos, tá bom? Lá na prova vai ter uma pergunta só assim, ó, distância entre dois pontos. Ele vai dar os dois pontos, aí você faz a forma. Se você não lembra, vamos lembrar. Como é a distância entre dois pontos? Pessoal, para eu fazer a distância entre dois pontos, primeiro eu faço a variação do x. O que é a variação do x? É pegar o x desse ponto e diminuir do x desse ponto. Então, quem é o x desse ponto aqui? 1. Então, menos. Quem é o x desse ponto aqui? Menos 3. Aí só tenha cuidado para não errar essas continhas, né, pessoal? Ó, menos por menos dá mais. Então, aqui vai dar mais 3. Então, 1 mais 3 dá quanto? 4. Você guarda essa informação. Depois você vai fazer a variação do y. O que é que você vai fazer? Pegar esse y daqui e diminuir desse y daqui. Então, quem é o y daqui? 0. Menos o y daqui. Quem é o y daqui? Menos 2. Então, menos da fórmula, o menos do número, então vai ficar menos por menos dá mais. Então, aqui vai dar mais 2. Então, vai ficar 0 mais 2, que é quanto? 2. Ponto, você guarda. Para completar a fórmula da distância, o que é que você faz? Você abre o radical, não esqueça, abre o radical, pega esse resultado, coloca aqui dentro, e pega esse resultado e coloca aqui dentro, tá bom? Então, nós temos o que aqui? 4 ao quadrado, 16, tá bom? E 2 ao quadrado, 4, certo? Pronto, 4, certo? Então, a distância aqui vai ser quanto? 20, tá certo? Beleza. Só que o 20, pessoal, é um número cuja raiz não dá exata. O que é que você faz, então? Você decompõe. Você faz o que você chama de MMC, né? Mas o certo é decomposição em fatores primos, tá bom? O que é que eu faço? O 20 é um número par, então 20, aí eu coloco aquele tracinho da decomposição, né? 20 dividido por 2 dá 10. O 10 é número par, então dá por 2 de novo. Então 10 dividido por 2 dá 5. Então vai dar o quê? Vai dar 2 ao quadrado vezes 5. Pessoal, aí aqui tem um detalhe, ó. 2 ao quadrado vezes 5, né? Esse 2, como o expoente dele é igual ao índice, esse 2 sai do raiz e o 5 fica. Então, 2 sai do radical, então 2 sai e o 5 fica. Então, fica 2 raiz de 5.
tá bom? Então, essa é a distância entre os dois pontos. Lembrando dessa questão, não esqueçam, ó, ele não me deu os dois pontos já estavam prontos. Vai ter uma questão na prova de vocês que é mais fácil. Ele vai pedir a distância entre os dois pontos, só que os dois pontos vão estar lá prontinhos, tá certo? Nessa questão, não. Nessa questão, ele me dá um ponto e ele quer essa distância até o ponto médio. Então, primeiro, nós tivemos que encontrar o ponto médio para depois encontrar a distância, tá bom? Então, lembre-se dessa questão na prova de vocês. Pessoal, essas três questões também eu não vou fazer, porém, vou lembrar vocês, ó. Qual é a questão? Ele vai dar 3 pontos para vocês e vai pedir o baricentro. Pessoal, o baricentro, tá bom? Ele está no material de apoio, a parte 2. O material de apoio 8, parte 2. Foi a última aula que nós tivemos, tá bom? Se você não lembra, pegue lá. Mas vou lembrar, como é que você faz o baricentro, pessoal? Ele vai dar 3 pontos, que são os vértices do triângulo. Você vai fazer parecido com o ponto médio. Só que, como são 3 pontos, você vai pegar os 3x e vai somar e vai dividir por 3. Aí guarda. Então, você pega o x do primeiro ponto, soma com o x do segundo ponto, soma com o x do terceiro ponto e divide por 3 e guarda. Depois faz a mesma coisa com os y. Pega o y do primeiro ponto, soma com o y do segundo ponto, soma com o y do terceiro ponto e divide por 3. Pronto, os dois resultados você coloca dentro do parênteses e tem a resposta, tá bom? Então, como é a aplicação direta da fórmula, eu não vou fazer aqui, porque também ficava muito extensa a aula, certo? Então, qualquer coisa, olhe lá no material de apoio, segunda parte, que foi justamente a última aula que nós vimos. Pessoal, pontos equidistantes. Também eu não vou fazer, mas está também no material. Só que no primeiro, na parte 1. Essa aula aqui, que tem o ponto equidistante, pessoal, é a primeira aula da geometria analítica, que está no material de apoio, parte 1. Você precisa olhar lá, pessoal. Se você não viu, veja, tá bom? Lembrando que eu passei questões dessa matéria para vocês nos exercícios, tá bom? Então, se você, porventura, não lembra, procure lá pontos equidistantes, tá certo? Você faz a distância entre os dois pontos 2 vezes igual. Não dá para explicar aqui, tá certo? Se, porventura, você tiver alguma dúvida em pontos equidistantes, depois você me manda no privado, eu tenho o maior prazer em ajudar, certo? Mas onde é que você vai encontrar isso aí? No material de apoio, parte 1. Tem lá a explicação direitinho e também tem um vídeo, né? Se você não assistiu a essa aula, lá eu coloquei o vídeo também. No grupo de vocês tem material de apoio e o vídeo e a atividade sobre esse assunto. Então, faça. Eu aconselho você treinar, porque o ponto equidistante dá um pouquinho mais de trabalho. Então, eu aconselho você treinar direitinho, pegue a questão que tem lá, tente fazer sozinho, confira. Porque na hora da prova, se você não tiver treinado, você vai demorar um pouquinho fazer essa questão, tá bom? Outra questão também, pessoal, que eu não vou passar, é o comprimento da mediana, tá certo? Comprimento da mediana. Também eu expliquei na última aula. Então, está lá no material de apoio escrito e também tem um vídeo da aula, que se você não assistiu, aproveite e assista. Aliás, o meu conselho, né, é que você faça a prova sem olhar nenhum material. Como eu disse para vocês, pessoal, vocês estão no terceiro ano, não adianta você se enganar, não. Tente fazer a prova sem olhar material. Então, qual é o conselho que eu dou? Durante essa semana, pegue esse material de apoio, tente fazer as questões sozinho, verifique o que você errou, qualquer coisa, assista ao vídeo, para quando for no dia da prova, você está sabendo fazer direitinho. Esse é o conselho que eu dou, tá bom? Porém, qualquer coisa, se você ficar em dúvida, você tem como consultar, né? Nada impede de fazer, tá bom? Bom, agora, uma questão que nós iremos fazer também aqui, tá bom? Um modelozinho de questão. Pessoal, essa questão, ele pede a distância entre os dois pontos. Só que ele não quer que você encontre a distância, ele já te dá a distância. O que acontece é que em um dos dois pontos tem uma letra, e ele quer saber justamente o valor dessa letra. É o que nós vamos fazer. Vamos lá, ó. A distância entre esses pontos A e B é 3, então eu já sei o resultado.
Calcule a abscissa do ponto A. Vamos só lembrar, o que é que ele está querendo? A abscissa. Ele está querendo o quê? O X. O X de que ponto? Do ponto A. Está aqui o ponto A, a abscissa. A abscissa aqui está representada por que letra? O A. Em outras palavras, ele quer saber quanto é que vale esse Azinho minúsculo aí. Observa que é a distância entre dois pontos, tá bom? O que é que a gente faz na distância entre dois pontos? Primeiro faz a variação do x. Eu pego esse x e diminuo desse. Só que o x aqui é representado pela letra A, não tem problema. Então vai ser A menos, que é o x aqui, 0. A menos 0 é A. Se aqui fosse outro número, eu não podia fazer nada. Mas como o 0 é elemento neutro, eu posso tirar, fica A mesmo. Mas se aqui fosse A menos 1, ficaria A menos 1. Se aqui fosse A menos 2, ficaria A menos 2. Você não pode subtrair número de letra, tá bom? Porém, como aqui é o 0, e o 0 é elemento neutro, na soma e na subtração, eu simplesmente desprezo esse 0. Então, sobra só o A mesmo. Guarda. Agora, nós vamos fazer a variação do y. Eu pego o y daqui e diminuo do y daqui. Então, quem é o y daqui? 1. Menos, quem é o y daqui? 2. Então, 1 menos 2 dá quanto? Sinais diferentes subtrai, dá o sinal do maior. Então, vai dar menos 1. Pronto. Depois que eu encontro a variação do x e a variação do y, o que é que eu faço? A distância entre esses dois pontos, aí eu abro o radical, pego esse resultado e coloco aqui dentro ao quadrado. Não esqueça que tem que ser ao quadrado, tá bom? Aí mais, pega esse resultado aqui e coloca aqui dentro ao quadrado. Não esqueça de colocar ao quadrado, senão você vai vacilar. Bom, só que nessa questão, pessoal, a distância entre esses dois pontos, ele já me disse que é 3. Ó. Então, a distância entre dois pontos, eu vou colocar aqui 3. Eu já sei que é 3, substituto. Aqui o igual. Aí, vamos lá. A ao quadrado não tem o que fazer, só repetir. Aqui o mais, eu repito. E menos 1 ao quadrado. Pessoal, ó, quando o expoente é par, sempre vai dar positivo. Não importa se a base é positiva ou negativa. Se o expoente é par, dá sempre positivo. Então, menos 1 ao quadrado é 1. Pronto. O que é que eu fiz agora? Eu apenas inverti a ordem, tá bom? O radical estava no primeiro, no segundo mesmo, passou para o primeiro, e o 3 vem para cá. Pronto, está aqui bem direitinho, certo? Perfeito. Pessoal, só que aqui, aquele detalhe que eu disse para vocês. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos trocar radical por potência. O radical é o inverso da potência, tá bom? A potência é o inverso do radical. Então, se você tem radical, o que você faz? Deixa de escrever o radical e transforma em potência. Então, eu deixei de escrever isso aqui, sobrou só a parte de dentro, a ao quadrado mais 1. Essa parte de dentro, pessoal, só por curiosidade, é chamada de radicando, tá bom? Tá aqui, ó. Igual. E por que esse 3, galerinha, recebeu um 2 aqui? É porque ele passa a ser potência. E ele recebe o 2 porque esse índice aqui do radical vem para cá. Se você não está vendo nada, é porque é um 2. É por isso que a gente chama isso aqui de raiz quadrada, né? Porque aqui tem um 2. Se aqui tivesse um 3, eu colocava um 3. Mas como é um 2, vem um 2 para cá. A próxima coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal, é resolver isso daqui. Ó. Quanto é 3 ao quadrado? É 9. E esse mais 1 vem para cá menos 1. Então, vai ficar a ao quadrado igual a 8. Aí, aqui é o detalhe, tá bom? Que eu comentei na última aula e vou comentar de novo. Pessoal, agora nós vamos desfazer o que nós fizemos. Agora eu tenho uma potência e agora eu vou transformar a potência em radical. Eu vou transformar a potência em radical. E aí, pessoal, aqui um detalhe que eu comentei na última aula, eu vou comentar de novo. Como eu transformo potência em radical, esse expoente deixa de existir e aqui vai criar um radical, cujo índice vai vir para cá, tá bom? O índice aqui não é 2, é o mesmo expoente daqui. Então, o expoente vira índice. Como é 2, eu não preciso escrever. Então, fica a raiz quadrada de 8. Só que, preste atenção, aprenda isso. Ó. Toda vez que esse expoente for par, aqui ganha mais ou menos, tá bom? Se aqui for ímpar, não precisa do mais ou menos. Mas se aqui for par, sim, ganha mais ou menos. Tá bom? Então, não esqueça de colocar esse mais ou menos, porque você vai ter duas respostas aqui. Então, fica mais ou menos raiz quadrada de 8. Aí, o que é que eu faço aqui, pessoal? Eu pego esse 8 e decomponho em fatores primos, que você é acostumado a chamar de MMC, né? O 8 dá por 2, que dá 4. 4 que dá por 2, que dá 2. E o 2 dá por 2, dá 1. Então, vai dar 2 3 vezes, né? Só que, como aqui o índice é 2, eu separo. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Tá bom? Era 2 ao cubo, mas como
o expoente aqui, o índice é 2, eu separo, fica 2 ao quadrado vezes 2. Esse 2 que tem o expoente igual ao índice, ele sai. Esse 2 sai e esse 2 fica. Então, a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Então, a resposta aqui é mais ou menos, ou seja, vai ser 2 raiz de 2 positivo e vai ficar menos 2 raiz de 2, tá bom? Então, 2 raiz de 2 positivo e 2 raiz de 2 negativo. Então, não esqueça de uma questão como essa, de quando você destrocar, transformar potência em radical, colocar o mais ou menos aqui. Só que eu fiz uma pergunta aqui bem interessante, pessoal. Ó, aqui nós temos duas respostas. Aqui encerrou. A pergunta sendo essa, a resposta é essa. São duas respostas, mais ou menos 2 raiz de 2. Mas a pergunta é, se esse ponto A, ele fosse do primeiro quadrante, qual seria a sua abscissa? Ou seja, pessoal, se a pergunta fosse assim, ó, a distância, considerando o ponto A do primeiro quadrante, qual seria a abscissa desse ponto? Ora, pessoal, se ele fosse do primeiro quadrante, aí eu vou lembrar vocês de novo. Se ele fosse do primeiro quadrante, tanto o x como o y tem que ser positivo. Então, tanto esse A como esse 1 era positivo. Tá aqui, o 1 já está positivo. Então, esse A aqui, pessoal, a resposta seria só 2 raiz de 2 positivo. Então, se isso daqui fosse do primeiro quadrante, tá bom? Não esqueça. Se ele fosse do primeiro quadrante, a resposta não, você tiraria esse menos daqui, ficaria só 2 raiz de 2 positivo. Porque no primeiro quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada também. Então, aqui é só por curiosidade, você saberia, tá bom? Então, se essa questão fosse o ponto no primeiro quadrante, esse A aqui, você faria mais ou menos tudo bem, mas a resposta ficaria só positiva, porque tratava-se de um ponto do primeiro quadrante, tá bom? Bom, essa questão aqui, pessoal, é aquela questão do triângulo, tá certo? Aquela questão do triângulo, que aí eu vou fazer de novo para vocês. Certo? Ele me dá 3 vértices do triângulo e quer saber se esse triângulo é retângulo, quer saber se esse triângulo é equilátero, isósceles, escaleno, retângulo, acutângulo, obtusão. Vamos lembrar, tá bom? É importante que você fique atento. Ora, pessoal, para eu saber se um triângulo é equilátero, isósceles, escaleno, eu tenho que saber quantos são os seus lados, tá certo? Os seus lados. Observe, ó. Eu não tenho o valor desse lado AB, não. Não sei quanto é que vale. Também não sei quanto é que vale esse lado AC, nem também sei quanto é que vale o lado BC. Então, para eu responder isso aqui, primeiro eu tenho que saber quanto é que vale esse lado. Para isso, nós vamos lembrar do seguinte, olha, esse lado aqui, pessoal, AB, nada mais é do que a distância entre o A e o B. Se eu souber a distância entre o A e o B, eu sei esse lado. Então, é por isso que nós vamos fazer o quê primeiro? Calcular a distância entre o A e o B. E aí, pessoal, novamente, a oportunidade de você lembrar qual é a distância entre dois pontos. Como é a distância entre dois pontos? Eu faço a variação do x. No caso aqui, olhando para o A e para o B, ó. Quem é o x do A? Menos 2. Aí, menos, quem é o x do B? Menos 5. Aí, não esqueça, para não errar essa continha, menos por menos vai dar mais, então vai dar mais 5 menos 2. Mais 5 menos 2 diminui, dá o sinal da maior, dá 3, né? Mesma coisa nós vamos fazer com a variação do y. Quanto é a variação do y? Eu pego o y aqui do A, que é 4, diminuo do y do B, que é 1, dá 3. Pronto, o que é que eu faço então agora? Eu, para encontrar a distância, crio o radical, pego esse valor ao quadrado, mais esse valor ao quadrado. Então, vai dar como? 3 ao quadrado, 9, 3 ao quadrado, 9, 9 mais 9, 18. Deixa assim mesmo. Então, aqui lado é 18. Pessoal, ó, para não ficar muito extenso a explicação, eu vou repetir. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, só que olhando o A e o C. Você vai fazer a variação do X olhando para o A e para o C. Então, o A aqui é menos 2 e o C é menos 6. Ó. Então, fazendo a continha dá 4. Depois você vai fazer a variação do Y olhando para o A e para o C. Ó. O 4 e o 5, que são os dois y aqui, vai dar menos 1. Fazendo a regrinha, colocando dentro do radical, elevando ao quadrado, faz as contas, dá 17, raiz de 17, né? A mesma coisa, pessoal, você faz, só que usando agora BC, ó, para saber esse lado aqui, ó. BC. Você vai fazer a variação dos dois, tá bom? Primeiro, variação do x, então você pega o x do B e o x do C e subtrai. O x do B é menos 5, o x do C é menos 6, faz a continha, vai dar 1. Depois pega o x e o y do C, faz a variação,
ó, o x do B é 1, x do C é 5, faz a variação, vai dar menos 4, coloca dentro do radical, eleva ao quadrado e vai dar 17, né? Então, observa o que é que nós temos aqui, galera. Ó, dois lados iguais, raiz de 17, raiz de 17. Se ele tem dois lados iguais, então o triângulo é o quê, galera? Isósceles, tá bom? Se os dois lados são iguais, é isósceles. Se tivesse dado três lados iguais, era equilátero. E se os três lados fossem diferentes, era escaleno, tá bom? Gabriel, pega água para mim. Tá bom? Então, pronto, ó. Temos dois lados iguais, então o triângulo é isósceles. Pessoal, agora para saber se é retângulo, acutângulo ou obtusângulo, o que é que a gente faz? A gente pega o maior lado. Não esqueça disso, pega o maior lado. Quem é o maior lado aqui, pessoal? É a raiz de 18, ó. Tá bom? Eu pego esse maior lado e elevo ao quadrado e guardo. Guardo a informação. Depois, o que é que eu faço? Eu pego os dois outros lados que sobraram e também elevo ao quadrado. Tá bom? E aí, depois que eu fizer isso, eu vou somar esses dois valores, desses dois lados aqui. Depois eu comparo, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Quem é o maior lado? Raiz de 18. Quando eu faço o raiz de 18 ao quadrado, o que é que vai acontecer aqui, ó? Como aqui é 2 e aqui é 2, é como esses 18 saíssem do radical. E como não sobra mais ninguém, então, como fica 18. Você aprendeu lá no ensino fundamental, é que a tia diz que corta. Eu não gosto desse lance de cortar, tá bom? De qualquer forma, sobrará só o 18. Guarde as informações. Depois você pega os dois outros lados e também eleva ao quadrado. Quem são os dois outros lados? Raiz de 17, raiz de 17. Quando eu pego raiz de 17 e elevo ao quadrado, dá 17. Quando eu pego raiz de 17, também dá 17. Aí eu somo esse daqui, ó. 17 mais 17 dá 34. Aí eu comparo, pessoal. O lado maior não deu 18, a soma dos outros dois não deu 34, o que é que eu tenho? 18 é menor do que 34. Se der menor, pessoal, o triângulo é acutângulo. Se isso aqui desse igual, o triângulo era retângulo. Se desse maior, seria obtusângulo, tá bom? Então, você pega o lado maior, eleva ao quadrado e guarda. Pega os outros dois lados, eleva ao quadrado e soma. Depois compara os resultados. De novo, se esse resultado aqui do lado maior der igual à soma, o triângulo seria retângulo. Se esse resultado aqui do maior der maior do que a soma, seria obtusângulo. Mas o 18 é menor do que a soma de 17 mais 17. 18 é menor que 34. Se der menor, ele é acutângulo. Então, portanto, essa questão, esse triângulo é isósceles, porque teve dois lados iguais, e é acutângulo porque aconteceu isso, tá bom? Então, não esqueça disso aqui, certo? Se você não lembra, pega o material de apoio. Esse material de apoio é o primeiro material de apoio da geometria analítica, certo? Pessoal, e aí a gente encerra, tá bom? A gente encerra a nossa explicação, certo? O computador está um pouquinho lento hoje, então você está vendo só uma tela preta, você está vendo só está escutando a mim, né? Então, de qualquer forma, pessoal, muitíssimo obrigado pela participação. Deu quantas pessoas?